Um planejamento tributário que for feito de mãos dadas com compliance, ele tem uma efetividade maior porque ele traz consigo uma segurança que talvez quase sempre, um planejamento não traga. Tanto é que houve em profusão planejamentos tributários feitos ao arrepio da lei, que foram tidos como evasão fiscal. Isso deixou uma marca nefasta no mercado. Muita gente olha para o tributarista com certa desconfiança em razão de alguns planejamentos equivocados feitos no passado, mas se o empresário sabe que isso for feito à luz do compliance, esse problema você deixa de ter. Certo. Quando eu uno numa empresa, então, eu poderia falar assim, quando eu uno lá um planejamento sucessório junto com um planejamento tributário que traz a ilusão, ao mesmo tempo reduzindo e mitigando as possibilidades possíveis de criminal. Quando a gente vai unindo todo esse tipo de situação, eu falo, eu estou numa situação de compliance tributária. Eu entendo que ainda não, né? Porque o compliance ele tem que ter algumas características mínimas, mas eu posso dizer que eu estou a flertar com compliance tributário. É uma porta de convencimento pro empresário, mas eu não entenderia ainda um planejamento tributário e um planejamento acessório já como compliance. Eu diria que o compliance abarca né, o planejamento tributário, mas não o contrário necessariamente. Até porque eu sou um tanto quanto resistente à ideia de usar o planejamento acessório como forma de planejamento tributário. Eu acho que ele atua e ele acaba servindo, porque você tem, inegavelmente, um impacto que diminui, né, essa carga tributária. Sim. Exatamente. Mas não tem que ser feito com essa... Entendi. Né? Até complementando aí a pergunta do Darcy, uma coisa que eu acredito que quando você fala de compliance tributário aliado a um planejamento, o que vem para nós será que o compliance, então, é a conformidade na escrituração das obrigações acessórias? Também. Sim, mas isso que eu ia te perguntar exatamente. Ele não sendo somente isso, o que mais ele é? Porque o que vem à mente é isso, eu vou criar um compliance para organizar e deixar tudo certo. Porque o planejamento que vai me falar se eu posso ou não fazer aquele benefício. E o compliance me ajuda aqui a escriturar e etc. Perfeito. O que é esse limbo entre a escrituração e o planejamento? Tem muita coisa. Exatamente. Muita coisa. E aí o compliance está em todo esse limbo aqui, entendeu? Eu separei, se vocês me permitem, claro, porque como eu disse, uma ideia, né? A ideia, a idade já né? São 22 anos dando aula. Então chega uma hora que você já começa a confundir as coisas. Começou, né? Também menino dando aula, né? Quem dera, né? Quem dera. 18 anos de idade. Quem dera fosse, né? Mas olha só, essa questão das obrigações acessórias realmente é uma questão muito presente e é por isso que em razão de ser difundido muito isso, realmente está, pelo menos na ideia do popular, que o compliance tributário, se não se resume às obrigações acessórias, não vai muito além disso, mas vai. Então, veja só. Boa. Primeira coisa, mapeamento das obrigações acessórias é um dos itens. Sim. Né? Então, você tem, por exemplo, eu até marquei aqui, identificação dos tributos incidentes sobre as atividades da empresa, porque as obrigações tributárias, evidentemente, não são só as acessórias, as principais. Sim. Também. Né? Mas você tem também esse mapeamento que vai chegar ali como também como modus operandi de pagamento das obrigações acessórias. Né? Classificação correta das operações. O programa de compliance, até porque ele é desenvolvido muitas vezes também com auxílio de programas, daí porque o pessoal do TI ajuda você a diminuir erros de código que acontece. Né? A gente está falando, às vezes, de obrigação acessória de um setor um pouco mais corriqueiro, mas você tem um direito aduaneiro, que é a parte que eu mais atuo, que eu sou verdadeiramente apaixonado, que tem um mar de códigos para você errar. Mercado com infinidade de NCMs ali. Exatamente. E com todo tipo de tributação possível. Que é a coisa mais fácil de errar, né? Monofásico, ST. Pelo amor de Deus. E errou, isso é um problema que você tem, que se arrasta. São 10 segundos de distração para você ter 2, 3 anos de problema para resolver. Sim. Porque você pode tanto pagar a maior, que é o que normalmente acontece, como você pode estar gerando um passivo.
Exato. E se você estiver gerando um passivo, nesse caso, a situação ainda é mais crítica. Porque esse passivo ainda pode vir acumulado, dependendo da forma que isso acontecer, das multas, né? Uma multa de ofício, por exemplo. Exato. No momento de uma autuação, porque você deixou de declarar uma receita, você omitiu receita, por exemplo. E também, a depender da situação, até criminal. Né? Sim. Às vezes ela está até economizando, mas não sabe que ela está num risco assumido. Exatamente. Que nem sabia que era assumido, ela não sabia. E se você paga em duplicidade para reaver aquilo de uma forma ou de outra, também é... O indébito é complicado. Meu Deus do céu, a gente sabe, né? Bem complicado. Então, você tem esses problemas, né? Você tem os controles de processo internos. Porque, veja, às vezes o problema está no seu processo interno. Sim. Então, o compliance dentro das regras. Quais são as regras? Eu não sei. Precisa ver como é que a sua empresa trabalha. Mas, de acordo com as suas características, de acordo com a sua empresa, é que nós vamos traçar elementos que venham a trazer o programa mais adequado para, internamente, eu observar as minhas obrigações de índole fiscal. Tá? Nós temos... isso aqui é muito importante. Treinamento e capacitação da equipe. Será que todo mundo que trabalha na esfera fiscal está devidamente habilitado para ali estar? Infelizmente, não. Não é? E não basta a formação. Eu sou advogado tributarista. Ok, mas tem coisas que eu levo um contador. Sim. E por que eu levo um contador? Porque ele tem conhecimentos de coisas que eu não tenho. Sim, claro. Sim. Não é? Exemplo da escrituração. Da escrituração. Pronto. Sim. E ainda assim ele pode ser traído, porque não é incompetência, mas é de uma complicação. Sim. Né, que vai de contra um axioma da simplicidade, né? Enfim. O empresômetro, né, que é até de um amigo nosso, do Beto, Sim. é um dos sócios da instituição. Ele divulgou recentemente que o Brasil altera 42 normas tributárias dia. Então. 42 normas. A gente estava agora há pouco no almoço ali, batendo papo, e a gente está falando de um dado do Banco Mundial, que é que o profissional brasileiro gasta mais de 2.000 horas. Exatamente. Essa foi uma pesquisa, essa pesquisa, inclusive, que até você levantou. Quando da feitura do meu pós-doutorado na UERJ, eu fui atrás dessa informação. Sim. O que é verdadeiramente absurdo. E por que você gasta mais de 2.000 horas? Porque você tem textos de direito positivo diuturnamente sendo modificados. Como é que dá conta disso? Não tem como. Então, assim, o treinamento para uma pessoa estar, inclusive, buscando as atualizações é de vitanda importância. Sim. É indispensável. Isso é compliance. O treinamento é compliance, né? Vai muito além daquela ideia iniciática que nós temos, né? A compliance é só adequação, compliance é canal de denúncia, não é muito mais que isso. Sim. Né? Veja como isso aqui joga em favor de um planejamento tributário, porque veja só, eu quando treino uma pessoa e a pessoa está devidamente habilitada, o risco de um erro que me traz um passivo exatamente, ele fica muito menor. Sim. Então isso, veja como é um planejamento tributário que vai além daquela ideia primeira que nós temos. Ele é muito mais efetivo. Sim. Né? É muito mais importante. Né? Temos aqui também auditoria e monitoramento contínuo. Né? Dependendo do tamanho da tua empresa, não é tão necessário ou pelo menos se necessário, num interstício menor, porque se eu tiver um treinamento adequado, eu consigo diminuir a necessidade de acompanhamento. Vamos chamar essa auditoria de acompanhamento, né? Um acompanhamento mais efetivo, digamos assim. Sim. Né? Mas eu diminuo o lapso temporal entre um e outro, porque eu tenho um treinamento. Agora, é claro, se a empresa for grande, é de bom tom que se faça com uma certa frequência, porque isso vai realmente, de quando em quando, precisa ser revisto. Eu preciso ver se os processos que eu implementei estão sendo realmente feitos. Contratei gente nova, essa pessoa que entrou, fez tá ajustada. Exatamente, ela foi treinada. Uhum. Eu conheço empresas que as pessoas entram e o sujeito tem que trocar a roda com o carro andando.
Sim, é o normal. É um perigo isso. Como conheço empresas que o sujeito é contratado, ele ganha um salário simbólico, ele fica 6 meses estudando na escola fiscal da empresa para poder depois atuar. Eu mesmo tive, eu não posso falar o nome da empresa aqui, não sei se tem propósito, pode falar? Sem problema, fica à vontade. Certa feita, através de um amigo meu, professor do IBET, vocês conhecem, o professor Charles McNaughton, eu dei aula na JBS. A JBS, por exemplo, quando ela contrata, ela faz um processo seletivo de contratação, Sim. ela trouxe os advogados nenhum de São Paulo para cá, para São Paulo. Eles têm uma escolinha, vários professores são contratados para dar aula, para o advogado que passou por um processo seletivo bem... Um curso em company. Exatamente. Sim. Então, quer dizer, isso é, de certa forma, uma espécie de compliance. Sim. Total. Né?